Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula na nossa plataforma virtual. Hoje nós teremos uma aula de História para o terceiro ano do ensino médio. O tema que nós vamos tratar é o período entre guerras. Nós vamos dividir o período entre guerras em duas aulas. A primeira aula vai tratar da segunda grande crise do capitalismo de 1929 e a segunda aula vai tratar da ascensão do fascismo e nazismo. Esses dois tópicos são os tópicos mais importantes ocorridos no período entre guerras. Por que esse nome período entre guerras? Não é fácil de entender o porquê do nome período entre guerras, né, pessoal? Período entre guerras é porque é o período histórico que corresponde ao fim da Primeira Guerra Mundial e ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, o período histórico que fica entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial se chama período entre guerras. Ou, resumidamente, de uma maneira vulgar, é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, como eu disse, nesse período entre guerras, ocorreram dois eventos muito importantes. O primeiro evento muito importante foi a grande crise do capitalismo, aliás, a segunda grande crise do capitalismo. A primeira foi no século XIX e agora a segunda está ocorrendo no século XX. E o outro fato importante que ocorre nesse período é a ascensão do fascismo e nazismo no continente europeu. Bom, nós, nessa primeira aula sobre o período entre guerras, vamos nos dedicar à segunda grande crise do capitalismo de 1929, que foi a decadência do liberalismo econômico. Mas antes da gente começar a falar propriamente dito da decadência do liberalismo econômico, nós precisamos entender alguma coisa. Vamos voltar à Primeira Guerra Mundial. Nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela tem três fases distintas, espero que vocês não tenham esquecido isso. A primeira fase é movimento, em que a Alemanha realiza o Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e vem conquistando praticamente toda a Europa rapidamente. A segunda fase é trincheiras, e nessa fase trincheiras nós vamos ver que a França detém, junto com os ingleses e belgas, o avanço da Alemanha. A Alemanha, então, cava trincheiras e mantém posições, esperando os reforços que viriam do fronte oriental. Nós já estudamos isso. E a terceira e última fase volta a se denominar movimento, porque é a época do rolo compressor aliado. Os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente, ou seja, ao lado da Inglaterra e França, e varre a Alemanha de volta ao seu território. Por fim, ocorre o cerco à Alemanha, a destruição de Berlim e a rendição do nosso amigo Kaiser na França, né? Vimos também sobre o Tratado de Versalhes, um tratado que tinha como grande objetivo incapacitar a Alemanha financeiramente, territorialmente e militarmente, para que nunca mais ela se tornasse uma ameaça para o continente europeu. Bom, por que eu estou relembrando tudo isso? Porque muito do período entre guerras tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que os Estados Unidos ele adotou a prática do isolacionismo, ou seja, ele se isolou em relação à Primeira Guerra Mundial, passou a considerar a Primeira Guerra Mundial um conflito exclusivamente europeu, ou seja, as Américas não têm nada a ver com isso, e nós vamos observar que os Estados Unidos, com esse comportamento, ele vai se transformar numa superpotência, porque ele vai passar as duas primeiras fases da guerra, movimento e trincheiras, comercializando intensivamente com os aliados. Então vai vender toda a espécie de produtos manufaturados aos aliados e vai lucrar muito com isso. As más línguas dizem que os Estados Unidos, na realidade, vendia para os dois lados, tanto para os aliados quanto para a Alemanha, mas isso nunca foi comprovado. Então vamos ficar com a história real. Os Estados Unidos então enriquece
aumenta o seu poderio econômico, se transforma numa potência econômica, vendendo para os aliados todo tipo de manufatura, desde remédio, a munição, a vestuário, todo tipo de manufatura foi vendida pelos Estados Unidos para os aliados durante a Primeira Guerra Mundial, e com isso os nossos amigos norte-americanos lucraram muito, ganharam muito e se transformam numa superpotência. Por que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial? Tem algumas causas. Uma delas é que os navios mercantes americanos que levavam suprimentos, produtos manufaturados para vender para os aliados passaram a ser afundados, né, pelos submarinos alemães, pelos navios de guerra alemão. Outro problema também, outra causa que levou os Estados Unidos à guerra é mais um boato que uma causa. Existia um boato que a Alemanha estava criando uma espécie de acordo com o México para futuramente apoiar o México numa guerra contra os Estados Unidos, para enfraquecer os norte-americanos e fazer com que os mexicanos retomassem parte do território do México que caiu nas mãos dos Estados Unidos lá no século XIX. Mas isso é mais uma lenda, quase, nunca ficou totalmente provado. Muitos acreditam que essa causa foi inventada pelos próprios governos norte-americanos para atuarem de uma maneira mais intensa no México. Então, essa causa é uma causa provável, mas não comprovável. E, por fim, a recuperação dos investimentos que os Estados Unidos tinham feito na Europa. Os Estados Unidos vendia grandes quantidades de produtos manufaturados para os aliados. Se os aliados perdessem a guerra, o prejuízo norte-americano seria fantástico. Então, nós vamos ver que os Estados Unidos notam que o sucesso dos aliados é a maneira de garantir o pagamento das manufaturas que eles venderam a estes aliados. E a última possibilidade, a última causa para os americanos terem entrado na guerra é que provavelmente, isso é uma análise de alguns estrategistas norte-americanos, e também o nosso amigo ministro da Primeira Inglaterra usou esse argumento para facilitar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eles disseram que depois que a Alemanha dominasse toda a Europa, era óbvio que ela usaria os recursos do continente europeu para dominar as Américas. Então, os nossos amigos norte-americanos entraram nessa Primeira Guerra Mundial por esses motivos. O afundamento dos seus navios mercantes, um possível acordo entre México e Alemanha para uma futura intervenção militar nos Estados Unidos, o medo de perder os investimentos, as alianças comerciais feitas com os aliados, caso esses perdessem a guerra, e a possibilidade que estrategistas, tanto europeus como norte-americanos, e foi também o argumento usado pelo primeiro-ministro inglês para fazer os Estados Unidos entrar na guerra, que a Alemanha, depois de conquistar toda a Europa, se apossar de todos os recursos do continente europeu, certamente voltaria suas atenções para o continente americano. Vamos prosseguir. Então, ao término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos são a maior potência capitalista do mundo. Isso é uma coisa impressionante. Por exemplo, 42% de todos os produtos manufaturados vendidos no mundo, produzidos no mundo, virão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornarão os maiores fornecedores de produtos manufaturados para a Europa, que está em plena reconstrução. Além disso, os bancos americanos serão que financiarão a reconstrução do continente europeu. E, como se tudo isso não bastasse, como se não bastasse os Estados Unidos produzirem 42% de todos os manufaturados que existem no mundo nesse período, como se não bastasse os Estados Unidos
serem os maiores fornecedores para o continente europeu, que está em plena reconstrução, como se não bastasse os bancos norte-americanos estarem financiando a reconstrução do continente europeu, ainda por cima, os Estados Unidos compram 40% de toda a matéria-prima vendida no planeta. Então, observe como o capitalismo mundial está intimamente atrelado à saúde econômica dos Estados Unidos. O que será que aconteceria se a saúde econômica dos Estados Unidos fosse abalada? É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, nós vamos falar sobre uma coisa chamada superprodução. Os Estados Unidos já não produzia somente para o seu mercado consumidor interno, ele produzia praticamente para todo o continente europeu que estava em reconstrução. Isso fazia com que os norte-americanos trabalhassem de maneira intensa. Então, nós vamos agora dar uma olhadinha mais detida nessa superprodução, no enriquecimento fantástico da nação norte-americana nessa primeira fase, nesse período. Então, nós vamos ver que as empresas americanas lucraram muito durante a Primeira Guerra Mundial em negociatas e alianças comerciais com os aliados, com a Tríplice Entente. Mas eles vão lucrar muito mais agora, depois que a guerra acabou, porque os Estados Unidos praticamente é o único fornecedor de todas as nações do continente europeu que estão em fase de reconstrução. Nós devemos lembrar que o setor produtivo dessas nações foi destruído durante a guerra. Então, agora, esses produtos manufaturados, que não podem ser produzidos no continente europeu, porque o setor produtivo dessas nações foi destruído, está sendo comprado, está sendo adquirido dos norte-americanos. As indústrias nos Estados Unidos, com esse superconsumo, estão trabalhando 24 horas por dia, em regime intenso de produção dos mais diversos tipos de manufaturados. Não existem desempregados nos Estados Unidos. Pelo contrário, faz falta empregados, faz falta mão de obra. Se vocês puderem observar, neste período os Estados Unidos estimula que imigrantes de outras nações venham morar nos Estados Unidos, porque a nação tem emprego para todos e precisa da mão de obra de todos. Então nós vamos ver que essas indústrias norte-americanas, elas não param de produzir, afinal estão produzindo para o seu país e para um continente inteiro, elas trabalham 24 horas sem parar, os empregados, faltam empregados, não existe desemprego, e sobram horas extras. Os empregados eram muito bem bonificados, recebiam muito bem o extra para ter mais horas de trabalho, para executar horas extras. Então, nós vamos ver que vai surgir o sonho americano. Sem desemprego, com uma produção industrial acelerada, sendo que essa produção acelerada, essa superprodução, está sendo completamente absorvida, e até falta um pouco de produtos, pelo continente europeu e pelo mercado interno norte-americano. Nós vemos que não existe desemprego, pelo contrário, todos recebem bons salários, existe a necessidade crescente de mão de obra, se estimula a vinda de imigrantes de outras nações para os Estados Unidos, porque falta força de trabalho, e acima de tudo se oferece para essas pessoas, além de um bom salário, até bonificações muito boas para que eles trabalhem extra. Então nós vamos ver que é o período do sonho americano. O que é o período do sonho americano? É que não tem desempregados. Todos têm a sua casa, o seu carro, todos têm a oportunidade de investir, todos têm dinheiro guardado no banco, todos recebem bons salários, todos têm a possibilidade de um ótimo futuro, um futuro seguro e um futuro confortável. Então, esse é o sonho americano.
O sonho americano está tão desenfreado, está dando tudo tão certo, que vai surgir uma nova filosofia na América do Norte, que é a filosofia do consumismo. O que é consumismo? Consumismo é consumir aquilo que não se necessita, apenas se consome porque se pode consumir. Então, o consumismo é exatamente isso. Tu não está precisando daquele produto. Então, por que tu vai gastar comprando? Porque eu posso. Porque eu tenho dinheiro sobrando. Porque eu quero. Porque eu quero gastar. Porque eu quero consumir. Então, tanto o sonho americano como a filosofia consumista norte-americana, elas surgem neste período, num período de extrema abundância. Mas a gente não pode esquecer que nem tudo são flores. Nós vamos começar a ver o princípio do fim desse paraíso nos Estados Unidos, mas para que vocês entendam o princípio do fim, nós vamos contar uma espécie de piada que era muito frequente entre os economistas deste período para explicar o que aconteceu, o que levou os Estados Unidos à mais perfeita ruína. Então, essa piada nada mais é do que a conversa entre uma mãe e sua filha. Então, a conversa é mais ou menos assim. Mamãe, por que estou morrendo de fome? A mãe responde, porque não tem pão. A filha pergunta, mamãe, por que não tem pão? A mãe responde, porque seu pai foi demitido da padaria. E a filha pergunta, mamãe, por que papai foi demitido da padaria? E a mãe responde, porque tinha pão demais. Isso parece não ter muito sentido, mas logo vocês vão entender o motivo dessa piada, né? Logo vocês vão entender porque essa piada era recorrente na boca dos economistas para explicar a tragédia que vai assolar a economia americana. Bem, vamos começar então. A reconstrução da Europa. Vocês devem lembrar que os Estados Unidos estavam vendendo a sua superprodução para o continente europeu porque a Europa estava em fase de reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial e o seu setor produtivo havia sido boa parte destruído durante a guerra. Com o passar do tempo, o continente europeu começa a se reconstruir e junto com ele o setor produtivo europeu. Então eles começam a comprar cada vez menos dos norte-americanos. Com a diminuição de compra dos produtos manufaturados, oriundos dos Estados Unidos, surgiu um problema muito grave para os norte-americanos, que era o que fazer com a superprodução. Então, sem ter para quem vender a superprodução, já que o continente europeu não está absorvendo essa superprodução, porque os seus setores produtivos estão se reconstruindo e os europeus preferem comprar de produtos das indústrias europeias, porque isso gera receita e emprego dentro da Europa. Então nós vamos ver que as empresas norte-americanas, as indústrias, não têm para quem vender a sua superprodução. Se não tem para quem vender a sua superprodução, para que superproduzir? Se não precisa superproduzir, para que tantos empregados? Se não precisa de tantos empregados, vamos demitir. Então nós vamos ver que a primeira fase do problema começa assim. A Europa está se reconstruindo. E quanto mais a Europa se reconstrói, mais o setor produtivo europeu se reconstrói também. Se o setor produtivo europeu se reconstrói também, os europeus vão preferir comprar produtos do seu setor produtivo, porque isso gera receita e gera emprego dentro da própria Europa. Então eles vão comprar menos os norte-americanos. Se eles vão comprar menos os norte-americanos, para que superprodução? Se não tem superprodução, para que tantos empregados? Isso gera desemprego. Se não tem superprodução e já não tem mais tantos empregados, para que tanta matéria-prima? Então começa uma crise nos fornecedores, tanto no mercado interno americano, quanto no mercado externo.
ou seja, os países que vendem quantidades massivas de matéria-prima para os Estados Unidos, agora, lentamente, vêm os norte-americanos rejeitarem essa matéria-prima. Vocês não devem esquecer que nós começamos a nossa aula de hoje falando que os Estados Unidos compravam, nesse período, 40% de toda a matéria-prima que era produzida no mundo. Imagina o prejuízo que isso está causando ao mercado, à economia mundial. Vamos continuar. Bom, com o desemprego, não tem como manter o consumismo. Então vai começar a retração do mercado consumidor interno nos Estados Unidos. Quando começar a retração do mercado consumidor interno, somada à retração do mercado consumidor externo, começa um processo de desemprego massivo. Então nós agora estamos vendo uma segunda etapa. A primeira etapa foi o desemprego, porque não se precisava mais de tantos trabalhadores, senão se superproduzia. Nós vimos também que essa superprodução, deixando de ser produzida, afetou de sobremaneira a economia mundial, porque os Estados Unidos adquiriam 40% da matéria-prima produzida pelas nações no mundo. E agora nós estamos vendo que está havendo uma retração do mercado consumidor externo, muitas demissões, muitos desempregados, e isso vai provocar uma impossibilidade de manter uma sociedade consumista como era a sociedade norte-americana. Ou seja, o mercado interno norte-americano está começando a entrar em decadência. Então, se não tem para quem vender a superprodução, se não há consumismo em larga escala no mercado interno, isso gera mais desempregos. Para que trabalhadores se não tem para quem vender os produtos que esses trabalhadores produzem? Então agora nós vamos ver o desemprego massivo nos Estados Unidos. Bom, com o desemprego massivo nos Estados Unidos, ninguém está comprando esses produtos industrializados, nem fora dos Estados Unidos, nem dentro dos Estados Unidos. Se ninguém compra os produtos das indústrias norte-americanas, porque está todo mundo desempregado, e a Europa não quer mais comprar produtos norte-americanos porque está se reconstruindo e prefere adquirir produtos manufaturados de sua própria indústria, nós vamos ver que as indústrias, que o parque industrial norte-americano entra em processo de falência, né? Aí começa um outro problema. Desemprego massivo e falência do setor industrial. Essa bola de neve vai atingir quem? Os bancos. Né? As pessoas desempregadas começam a retirar suas economias dos bancos, começam a se desfazer dos seus investimentos. As empresas as empresas falidas, elas começam a retirar seus investimentos e começam a não pagar possíveis empréstimos que possuíam com o setor bancário. Então nós vamos ver que os bancos começam a perder liquidez. A perda de liquidez dos bancos norte-americanos faz com que o setor bancário norte-americano se volte para a Europa. Os bancos norte-americanos financiaram a reconstrução da Europa. Agora eles querem o dinheiro de volta com os juros combinados. Só que tem um pequeno probleminha. As nações europeias vão pagar os bancos norte-americanos que estão falindo por falta de liquidez, com bônus de guerra alemão. O bônus de guerra alemão, gente, não valia absolutamente nada, porque a Alemanha estava quebrada financeiramente, falida pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes que comprometia boa parte do PIB alemão no pagamento, né, de indenizações de guerra às nações que a Alemanha teve conflito. Então nós vamos ver que agora os bancos norte-americanos que estão perdendo a sua liquidez porque
o trabalhador americano está desempregado. Então ele retira o seu dinheirinho que está guardado, queima seus investimentos. As empresas estão falindo. O parque industrial dos Estados Unidos está falindo, porque não há consumo, tanto fora quanto no mercado interno. Trabalhadores e bancos falindo, trabalhadores e empresas falindo, a soma desses dois itens provoca a falência dos bancos. Os bancos perdem sua liquidez. Os bancos sabiam que não havia mais dinheiro para sugar, para tirar de dentro dos Estados Unidos, tentaram obter na Europa, cobrando os empréstimos que haviam feito, pelo menos os juros. E eles têm a surpresa desagradável de ver que as nações europeias irão pagá-los com bônus de guerra alemão que não vale nada. Então, o setor financeiro dos Estados Unidos vai falir. Então, vamos analisar agora. Desemprego massivo, destruição do mercado consumidor externo e interno, falência das empresas do parque industrial. Com o desemprego massivo da população norte-americana e com a falência das indústrias, os bancos vão falir. Né? Se os bancos, as indústrias e a população faliram, o comércio vai falir. Se os bancos, as indústrias, a população em geral e o comércio faliram, o que valem as ações que se encontram na Bolsa de Valores? Se todo o mercado econômico faliu, essas ações não valem nada. Então nós vamos observar a falência, a quebra da Bolsa de Nova York. Quando a Bolsa de Nova York quebrar, os investidores norte-americanos vão falir também. Então vamos fazer a última análise. A população faliu, desempregada. A indústria faliu, porque não tem mercado consumidor externo e não tem mercado consumidor interno para os seus produtos manufaturados. O banco, que depende da população e das indústrias, faliu, porque perdeu sua liquidez e ainda de quebra, quando foi cobrar as nações europeias, recebeu bônus de guerra alemão que não vale nada. Se toda essa gente e essas instituições faliram, é óbvio que o comércio faliu. Se o comércio faliu, os bancos faliram, o parque industrial faliu, a população está falida, as ações que se encontram na Bolsa de Valores não valem mais nada. Se essas ações não valem mais nada, a Bolsa de Valores de Nova York quebra. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrar, faliram também os investidores. Observem que a ruína dos Estados Unidos, a ruína econômica, é como um dominó, é uma pedra derrubando outra. É uma queda em cascata. Agora vocês entendem mais ou menos a historinha que os economistas da época contavam. Vocês lembram que a menina passava fome? Porque o pai estava desempregado? Não porque não tinha pão, mas porque tinha pão demais. Tinha pão demais, ou seja, tinham produtos demais e mercado consumidor de menos. Então, as empresas, as indústrias não conseguem resistir a esse mercado consumidor retraído que não absorve a sua produção como antes. E vai falir. E vai desempregar. E o desemprego vai se tornar massivo. Os bancos vão falir com a população desempregada e as indústrias em amplo processo de recessão. Quando os bancos falirem, a indústria falir, a população falir, o comércio falir também. Quando o comércio falir, o banco falir, a população falir, as ações não valem mais nada. Quando as ações não valerem mais nada, os investidores faliram e a economia desse país, dos Estados Unidos, está arruinada. Vamos prosseguir. Bom,
Se não há meios de manter a economia dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão em depressão econômica. Traduzindo, chegaram ao fundo do poço econômico, né? A ruína da economia norte-americana bateu no fundo do poço. Se os Estados Unidos eram os maiores compradores de matéria-prima do mundo e os maiores fornecedores de manufaturados do mundo, nós vamos ver que essa crise, essa depressão econômica dos Estados Unidos vai se espalhar como uma bomba pelo mundo inteiro e todo mundo vai entrar em depressão. A economia global vai ser atingida por um todo e a miséria, o desemprego, a depressão irão atingir todos os países do mundo. Gente, agora nós não temos só os Estados Unidos em grave situação econômica, nós estamos com o planeta inteiro em depressão. É a segunda grande crise do capitalismo. Como resolver isso? Nós vamos ver que nos Estados Unidos, nessa época, o presidente era o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt ele vai criar um plano econômico junto com seus técnicos chamado New Deal, que significa novo acordo. Nesse novo acordo é interessante porque se mudam algumas regras econômicas que haviam. Por exemplo, o liberalismo econômico praticamente deixa de existir, porque a partir de agora, nos Estados Unidos, o governo ele vai servir como um protetor da população contra os excessos do sistema liberal, protegendo economia e protegendo empregos e renda. Né? Então, o que significa isso? Significa que o governo norte-americano vai começar a ter planos econômicos. Engraçado que eles vão basear esse sistema de planos econômicos nos planos quinquenais do Stalin lá na Rússia, ou seja, projetar a economia por um período de 5 anos. Os Estados Unidos vão começar a criar planos econômicos que projetam a economia norte-americana por uma série de anos. E põe a fim os excessos do liberalismo econômico através de uma intervenção no Estado nos excessos do sistema liberal econômico, em proteção a empregos, em proteção à renda, em proteção à economia. Muito interessante isso, gente. Por isso que é novo acordo o nome. É como se surgisse um novo acordo econômico em que o Estado dissesse, olha, tudo bem, tem a livre iniciativa, tem as leis de compra e venda, só que agora nós vamos ser juízes desse brinquedo. Né? Nós vamos proteger a economia e a população dos excessos dos nossos gananciosos liberais. Bom, mas basicamente qual foram as medidas tomadas por Roosevelt no New Deal para tentar salvar a economia americana? Primeiro, eles desvalorizaram o dólar para poder exportar mais, para se tornar mais competitivos no sistema de exportação de mercadorias. Depois eles impediram, o governo vai impedir que os bancos, todos eles, venham a falir, realizando empréstimos a esses bancos, sustendo essas instituições financeiras. Por fim, nós vamos ver que eles vão criar, a população está na miséria, eles vão criar um sistema de seguridade social que existe até hoje nos Estados Unidos, né? Para que o trabalhador americano tenha um mínimo para subsistir em época de desemprego, depressão e recessão. Eles também vão permitir a intensa organização sindical para que os sindicatos atuem sobre as categorias, trazendo ao governo as reivindicações das categorias. Antigamente, no liberalismo total, o governo só tinha representantes de um lado. De que lado? Das empresas. Então, agora, se incentiva a ter representantes também do lado dos trabalhadores. O plano New Deal também dava estímulo à produção agrícola.
o nosso presidente Roosevelt se comprometia com os agricultores de comprar toda a produção. Né? Tudo que eles não conseguissem vender, toda a produção agrícola que não fosse absorvida pelo mercado interno, o governo norte-americano comprava e destruía, para manter o preço de mercado desses produtos. E, por fim, algo que muitos governantes deviam aprender, que para te estimular uma economia, tu precisa gerar empregos. E quem dá o chute inicial na geração de empregos é o governo, é o Estado. O nosso amigo Roosevelt começou a criar obras, estradas, construção de escolas, de prédios públicos por todos os Estados Unidos, diminuindo assim a massa desempregada, porque essas obras seriam tocadas pelos desempregados, que seriam contratados pelo Estado americano, essas pessoas receberiam um salário, e esse dinheiro serviria para fomentar, para fazer girar, para voltar a fazer funcionar o mercado consumidor interno americano e a economia americana. Então, quando uma economia está muito ruim, gente, um governo consciente, ele gera empregos. Nem que para isso ele tenha que suster a economia desse país com o dinheiro do Estado. A geração de empregos em um país com dificuldades econômicas, ela começa pelo governo. Né? E essa gente, essa massa desempregada, agora trabalhando e recebendo salários, é óbvio que ela vai consumir. E ela consumindo vai fortalecer a economia e fazer reviver o mercado consumidor interno. Então, essas medidas tomadas por Roosevelt foram tão acertadas que ele impediu a ruína total dos Estados Unidos com essas medidas. Tá? Aí eu vou trazer um ponto de vista de alguns historiadores. Alguns dizem que o New Deal salvou os Estados Unidos e fez com que a nação norte-americana voltasse a ser superpotência. Mas muitos historiadores e economistas dizem que os Estados Unidos só voltou a ser superpotência econômica por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam de novo a comercializar seus produtos para os aliados. Né? Começa a vender para os aliados. E essa venda intensa de produtos manufaturados para a Europa retorna e, consequentemente, a economia norte-americana vai ganhando um fôlego, vai ressuscitando, vai chegando ao patamar de superpotência econômica de novo. Mas o New Deal tem os seus méritos, ninguém pode tirar isso de Roosevelt. O New Deal tem os seus méritos. Muitos historiadores já não acreditam na teoria que os Estados Unidos voltam a ser superpotência por causa da Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores realmente dão esse mérito, dão essa vitória a Roosevelt e o seu New Deal. Não preciso dizer que o New Deal influenciou até mesmo a economia europeia. Né? Por exemplo, welfare state, que eram políticas de bem-estar social e econômica que ocorreram no continente europeu, sofriam grande influência dos princípios propagados pelo New Deal nos Estados Unidos. Ou seja, welfare state, em 90%, era uma cópia do New Deal do Roosevelt, lá na América do Norte. Ok? Gente, com isso nós acabamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Relembrando sempre que vocês podem rever esse vídeo quantas vezes for necessário para que vocês fixem esses conhecimentos. Agora sugiro que vocês retornem à plataforma e façam os exercícios de fixação. Ok? Desejo a todos um maravilhoso dia. Fiquem com Deus.